Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e eu estou aqui mais uma vez, graças a Deus, com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo. E saiba que isso daqui é feito tudo com muito amor, meus irmãos. Apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha aqui diariamente para abençoar o seu coração. Nós estamos refletindo, meditando sobre um livro extraordinário, o livro de Provérbios, um livro de sabedoria prática para a sua vida. E hoje a porção, nós vamos ver aqui 4 capítulos dos Provérbios, capítulos 18 ao 21. É um verdadeiro tesouro da sabedoria divina para o nosso dia a dia. Agora eu quero que você prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, pois estamos começando mais um Discipulando pela Bíblia. E Provérbios capítulo 18, ele nos mostra com muita clareza o poder que há nas palavras ditas, nas palavras faladas. Uma das frases mais conhecidas está aqui em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Para um pouco e reflete, medita sobre isso, para que você possa se atentar, ter mais cuidado em tudo aquilo que você anda proferindo. Como que você tem vivido? Debaixo de amargura? Você tem andado debaixo de murmuração, de reclamação? Ou sua vida tem sido uma vida de oração, de súplica, de busca, né? De busca de respostas? Aqui é muito claro Salomão dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua. E isso faz muito sentido. Por quê? Porque através da palavra falada é que todas as coisas foram criadas e geradas. Então a criação ela foi gerada e sustentada pelo poder da palavra de Deus. E nós, como somos imagem e semelhança daquele que nos criou, nós temos sim uma responsabilidade com tudo aquilo que nós temos proferido. Então você precisa meditar nisso que está sendo liberado sobre a sua vida hoje. Esse capítulo ele também fala sobre o isolamento do insensato, fala também um pouco sobre o valor da humildade e a importância, o fundamento de ouvir antes de responder qualquer coisa. E mais um verso interessante está no verso 10, diz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo, e ele está seguro. Então aqui fala sobre um verso extraordinário, falando sobre questão de segurança, de proteção. É o nome do Senhor, é invocar esse nome nos gerará, uma questão de proteção. E a aplicação prática desse capítulo: use suas palavras para gerar cura e não para ferir pessoas. E quando o medo bater a porta, corra para a torre forte que é o Senhor. E Provérbio capítulo 19 trata sobre a questão do cotidiano, fala sobre a questão da pobreza, disciplina, honestidade e o cuidado com promessas precipitadas. A precipitação pode custar um preço muito alto. Verso 11 diz o seguinte: o homem prudente refreia a sua ira e a sua glória é ignorar as ofensas. Literalmente aqui Salomão está falando: por favor, não caia em pilha errada, não se ire, não revide, pense um pouco, reflita, invoque o nome do Senhor, porque isso é prudência. Deus nos ensina que esperar, perdoar e agir com justiça é sim sabedoria. Verso 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então nós podemos ouvir muitos conselhos, nós podemos elaborar muitos conceitos na nossa vida, mas na verdade o conselho que vai prevalecer sempre é do Senhor. Então busque a palavra final que procede dele. E a aplicação prática para esse capítulo é: submeta os seus planos à vontade de Deus sempre. Ele conhece o fim desde o começo de todas as coisas. Nem sempre ser mais rápido, o mais rápido será ser mais sábio. Espere no Senhor e discirna a sua vontade. E o capítulo 20, ele reforça que a vida justa é construída sempre na base do caráter. Verso 6 diz o seguinte: o homem fiel será grandemente abençoado, o íntegro, o fiel, aquele que possui caráter,
o fim dele será ser coroado de bênçãos. Versículo 27, lâmpada do Senhor é o espírito do homem, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Mais uma vez Salomão dizendo, ei, o seu coração não vai escapar do discernimento, da sondagem da própria sabedoria de Deus. Então nós temos que estar sempre esvaziando o nosso coração daquilo que não procede de Deus. Nós precisamos pedir ajuda para o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, porque o Senhor está sondando o nosso coração. E se a gente permanecer em não perdoar, permanecer em não esvaziar o nosso coração de sentimentos que são ruins, o Senhor está vendo. E muitas bênçãos serão travadas porque nós não queremos abrir mão da nossa própria justiça própria. E ali a aplicação prática para esse capítulo é, mais do que a aparência, Deus ele deseja a integridade, caráter na nossa vida. O Senhor examina o íntimo do nosso coração, não apenas o que mostramos aos outros, não apenas a aparência, não apenas aquilo que é exterior. Ele está sondando aquilo que está dentro do nosso coração. Viva sempre com sinceridade diante da presença do Senhor. E Provérbios capítulo 21 é direto e muito profundo. Um dos versículos mais impactantes desse capítulo é o verso 31, que diz o seguinte, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. E isso é inacreditável. Aqui o Salomão está nos ensinando o seguinte, olha só, você pode até se preparar para as batalhas dessa vida, mas aquele que se prepara sem a presença do Senhor, sem caminhar ao lado do Senhor, não vai alcançar a vitória, ok? Vai sair derrotado. Aqui aprendemos que a justiça verdadeira começa no coração e que Deus, ele pesa os nossos motivos, as nossas intenções, não apenas as nossas ações externas. E esse capítulo fala profundamente ao íntimo do nosso coração. Já o verso 3 diz o seguinte, fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Então Deus ele não está preocupado com a nossa religiosidade, mas está preocupado com o nosso coração sincero e integral. Isso agrada muito mais ao Senhor do que qualquer sacrifício que nós possamos oferecer a Ele. E finalizando aqui esse capítulo, a aplicação prática é, Deus ele não requer apenas gestos religiosos, Ele quer justiça, Ele quer compaixão e um coração sincero diante da sua presença. O Senhor examina os corações e os caminhos dos homens, e Ele vai recompensar os que andam debaixo de integridade. E antes de finalizar a porção de hoje, nós vamos recapitular o que o Espírito Santo nos ensinou a respeito da porção de hoje. No capítulo 18, as nossas palavras elas têm poder. Deus é o nosso refúgio. No capítulo 19, nós aprendemos que a paciência e o conselho do Senhor nos guardam de todo mal. Já para o capítulo 20, nós vimos que a integridade vale mais do que qualquer sacrifício, vale mais do que qualquer tesouro que nós possamos oferecer nessa vida. E já o capítulo 21, a justiça e a misericórdia são mais preciosos do que qualquer sacrifício. E finalizando efetivamente a porção de hoje, nós vimos que a sabedoria contida dos capítulos 18 e 21 nos mostra que viver com Deus é muito mais do que cumprir regras ou assuntos religiosos ou ritos religiosos, para dizer melhor. É sim ter um coração íntegro, é um coração sincero e transformado. É também viver com cuidado nas palavras que nós proferimos, porque delas procede vida e procede morte. Você está preparando o cavalo para a batalha? Então, ótimo, você está planejando, isso o Senhor fala que é bom, mas não se esqueça de que a vitória virá somente se você estiver ao lado do Senhor. Então confie, então espere, então obedeça e viva sempre com sabedoria. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo efetivamente abençoou sua vida, edificou seu coração? Então agora chegou o momento de eu te pedir uma grande ajuda para que você possa curtir, comentar, compartilhar e principalmente seguir esse canal, para que esse vídeo se torne relevante e possa tocar outros corações. Me ajude a impulsionar, as visualizações no momento estão muito baixas e aqui é um conteúdo muito precioso a qual nós possamos
podemos, abençoar outros corações. Chegou o momento agora de me despedir de todos vocês, mas sempre deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós traremos muito, mas muito mais. Shalom!